Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção e apresentação de Rejane Salvi. Boa tarde, ouvintes. O programa Folhetim deste sábado conta com a presença do publicitário gaúcho Tiago Ferrari, que está lançando o seu segundo livro, Gatos Bravos Morrem pelo Chute. Antes ele tinha publicado também pela GE, Poemas de Bar. Eu gostaria, para a gente começar a conversa, o que diferencia um livro do outro, já que com certeza um livro após o outro sempre é um amadurecimento e até como poeta. Boa tarde. Boa tarde. O Poemas de Bar eu escrevi quando tinha meus 20 aninhos ali. E ele é naturalmente um livro muito superficial. Não quer dizer que ele seja ruim, mas ele é superficial pela idade e pela... não havia uma preocupação literária, não havia uma preocupação com nada praticamente, né? Acho que era uma coisa muito natural da idade. E esse segundo livro, Gatos Bravos Morrem pelo Chute, ele é um livro profundo, muito profundo, até, né? Ele entra pelo lado da reflexão. Total. E o bacana é que ele veio realmente de um amadurecimento pessoal e isso passou para parte literária. Então é bacana isso, que uma coisa levou a outra. É um fluxo, eu acho. É um fluxo natural do meu amadurecimento. Forçosamente o amadurecimento do autor leva ao amadurecimento do texto. Tu trabalhas com que critério na seleção dos poemas para a construção deste, que está dividido em capítulos? Eu gostaria até que tu apresentasse para quem não lê. A produção desse livro aqui ela foi muito especial e diferente, tá? Eu tinha recém saído de um relacionamento e eu fiquei, como acho que é uma coisa também muito natural também, eu fiquei bastante perdido e escrevia muito. A escrita para mim é uma defesa, é a forma de eu me defender do mundo. A partir do momento que eu coloco no papel, eu estou me sentindo melhor. É catarse mesmo. Exatamente. Então eu escrevi muito e eu não estava escrevendo poemas necessariamente. Eram textos que tinham um início e um fim aleatório. Depois que eu tinha todo esse material, eu acredito que eu tinha, sinceramente, um material para uns 3 livros. Um material bruto, porque tinha muita coisa. Então eu fui selecionando, dividindo, aí às vezes de um texto eu via que viravam 2 poemas. Foi uma coisa meio assim. E acho que a divisão dos capítulos é um pouco... a forma como eu fui me sentindo com o decorrer dos meses após esse fim de relacionamento. Então começa com uma forma um pouco tentando entender o que aconteceu, depois fica mais profundo, fica mais denso, e no final ele é um pouco mais a aceitação, né, do que tinha acontecido. E ok, pensando que a vida continua, vamos lá, seguindo em frente. Teus poemas, então, enveredam bem pela essa questão da prosa, quase. É uma conversa. Eles são... É muito cru, né? São poemas muito crus, assim. Eu acredito que, justamente por essa forma como eles foram produzidos, eles não estavam sendo escritos com o objetivo da poesia mesmo. Mas é exatamente a forma como eu colocava no papel aquilo que eu sentia. Então, às vezes são conversas comigo mesmo, às vezes são conversas com essa pessoa que já não estava mais ali comigo, às vezes são conversas com o mundo, tentando entender por que a vida adulta nos traz essas surpresas que às vezes não são nem um pouco prazerosas, né? É um pouco isso, são conversas, e às vezes conversas com o meu apartamento também, né? Com plantas, inclusive, aquela coisa de estar sozinho num apartamento, tu não saber o que fazer, tu liga a TV, desliga a TV, abre uma janela, fecha a janela, coloca o som e não sabe muito bem o que fazer. Então era isso, eu colocava no papel totalmente esse sentimento que eu tinha. Agora, digamos que tu estás falando sempre nessa questão da origem dos poemas, que veio através de experiências pessoais, experiências até um pouco individuais mesmo. Mas, de qualquer maneira, as pessoas, quando leem, podem significativamente se identificar, porque, em algum modo, as pessoas passam por todas essas sensações, essas emoções, de uma maneira ou de outra. Está sendo muito prazeroso o retorno que eu estou tendo desse livro, porque eu estou percebendo que pessoas
das mais diferentes idades e estilos estão se identificando com as coisas que estão ali. Porque eu acho que é justamente por isso, em algum momento da vida, se não agora, no passado, elas já se sentiram dessa forma. Já sentiram que o mundo lhe roubou algo que era muito importante, algo muito grandioso, e não sabia como se comportar em relação ao dia a dia. Então, eu acho que essa coisa visceral, crua, pura, sem lentes de aumento, é o que tem feito com que as pessoas se identifiquem. Elas veem que ali há uma verdade muito grande. Eu gosto desse livro por isso, assim, ele não tem lentes de aumento. As coisas que estão ali, elas são muito puras. Então, eu acho que a beleza dele não está no sentido de ser bonito ou feio, mas está no sentido de ser verdadeiro. E tu te preocupas ou não te preocupaste com essa relação com o leitor à medida que tu escreveste um processo introspectivo? Eu não me preocupei porque havia um sentido primordial de eu me livrar daquilo que eu sentia. Então, eu realmente não estava... Não é um descaso, mas é um sentimento de... Eu preciso exorcizar meus fantasmas, tirar isso de mim. E fazendo isso de uma forma que era muito... eu não podia pensar muito em forma e sim em conteúdo. Então, eu acho que justamente por isso o conteúdo ele é limpo e as pessoas conseguem naturalmente logo entender e se identificar. A poesia, acima de todos os gêneros, Tiago, faz com que os autores se exponham à medida que eles botam sentimentos, botam impressões, botam afirmações até. Tu mais ainda... Tu mesmo estás colocando, tu estás refletindo momentos que tu passaste. Como é que tu te sentes nesta exposição? Inicialmente, eu não queria publicar esse livro. Eu tinha vergonha dele. Eu tinha vergonha porque, de certa forma, eu estaria legitimando um fracasso pessoal. Né? Mas é um fracasso pessoal que todo mundo já passou. Então, eu acho que eu comecei a perceber o seguinte, é bonito ser humano. Independente talvez uma derrota pessoal ou algo que não dê muito certo, não é algo feio, é algo humano, e se é humano é bonito, entendeu? Então eu comecei a sentir assim, essa verdade, o fato de expor algo que é verdadeiro, que é puro, é belo, é justamente isso. Então eu deixei de ter vergonha e comecei a ter um certo orgulho. Que legal que eu fiz algo que não precisa da aprovação alheia, não precisa da aprovação social, não precisa de elogios externos, é apenas belo por ser verdadeiro, simples assim. Eu vou ler 2 trechos que eu gostaria que a gente discutisse dos teus poemas. Um deles, os poemas que não têm título, que aliás a gente tem que falar também sobre isso. O homem cria o objeto e lhe dá nome e função, e o homem agora não sabe muito bem qual sua própria função. Depois, em outro trecho, é setembro, estou só, e essas cortinas e esse mundo, teto, chão, parede, discos, janelas, inferno. O fato de tu teres escrito esses poemas dentro de algum universo de solidão fez com que tu te relacionasses com as coisas, e eu acho que as coisas, os objetos aparecem significativamente no todo da obra e aparecem escritos. Foi uma relação com esse mundo concreto? Foi uma relação basicamente com o meu apartamento. Era isso. Eu vivi cada mundinho que existe dentro do universo do meu apartamento. Então, desde ficar horas na cozinha, depois na sala, no banheiro, voltando para a cozinha, na sacada, e sentindo um pouco, e essa solidão, ela vira uma coisa que é um pouco louca, até, porque eu me isolei do mundo, de certa forma. Eu não queria sair com os amigos, não queria me relacionar com ninguém. Eu estava tentando entender coisas da vida, e com isso o que eu tinha era o meu apartamento. Era meu rádio, era a minha planta de plástico, entendeu? Que não precisa de cuidados. Que não precisa de cuidados. Era a janela do meu quarto, sabe? A janela do meu quarto, ela foi... Aliás, a janela parece bastante. A janela parece muito. É aquela janela que eu abria, fechava, sentava, olhava o que as outras pessoas faziam nos outros prédios, voltava para a cama, escrevia um pouco. Então, foi uma relação muito forte e bonita, assim. Eu gostei. Acho que é legal porque eu passei
a amar, de certa forma, o meu apartamento, porque era tudo que eu tinha no momento. O significado da janela pode ser esse, o significado da porta pode ser sair dessa situação? Que aparece portas... Aparece, tem um trecho no livro que fala assim, a porta que eu abri, eu jamais entrei. E penso nisso e tento entender esse estranho lado de fora. Porque eu estava do lado de fora, eu estava dentro do meu apartamento, mas eu estava do lado de fora de tudo, entendeu? Eu abri uma porta que, na verdade, na vida eu não consegui entrar e fiquei do lado de fora, que era realmente o meu apartamento, aquele pequeno mundo que eu tinha e que eu tinha que me virar, né? Estamos apresentando o Folhetim, o Espaço da Literatura pelos 1080, hoje conversando com o Tiago Ferrari, autor de Gatos Bravos Morrem pelo Chute, uma edição da AGE. Entre as imagens mais recorrentes, eu acho que aí dentro dessa fala que tu estás tendo conosco, elas são coerentes. Por exemplo, a imagem de tristeza aparece em 9 poemas, declaradamente, a imagem de solidão também em 8 poemas. É declarada essa sensação. Sim, é visceral, é como eu disse, eu não tinha como escrever qualquer outra coisa na época. Eu precisava, era como se fosse algo no sentido, eu estava me sentindo mal, e a partir do momento que eu colocasse aquilo no papel e se tornasse um poema bonito, eu me sentia um pouco melhor. Então era quase assim, era quase a minha, brincando, era quase a minha cachaça, assim, porque eu me fazia bem por algum tempo, alguns instantes, ver que eu tinha transformado a minha dor em algo bonito. Aliás, dor também é uma imagem recorrente. Explícita. Explícita, é. Acho que é isso. O livro ele é totalmente explícito, totalmente puro e sem vergonha, no sentido, né, de realmente... De não ter vergonha, constrangimento. Assim. Não, de ver, assim, natural. Acho que faz parte. Agora, não estamos falando de um livro depressivo, porque em contrapartida temos as imagens, a proposta do riso e do sorriso, talvez em mais vezes do que a tristeza e solidão, pelas minhas contas canalhas aqui. Mas é o riso, e a maioria das vezes que eu tô falando sobre sorriso, é sobre o sorriso dela, né? Então não era sobre o meu sorriso, era sobre o sorriso que era... a felicidade a felicidade de estar junto, entendeu? Que eu via nela. Então, é um pouco isso, assim. Até tem um poema, falando de sorriso, tem um poema que eu acho que é o que eu mais gosto no livro, que eu falo o seguinte trecho: eu nunca achei que fosse amar uma sobrancelha. Que é um pouco, eu acho que esse universo, assim, que o sorriso dela, a sobrancelha dela, a mão dela, eram as coisas que me eram realmente grandiosas. Era uma enormidade observar os detalhes dela. E mesmo que para massas, enfim, para a sociedade não fossem maravilhosos como eu via. Então, todos os sábados, todos me foram a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, apenas o meu computador, o espaço da literatura pelos 1080. Tiago, Folhetim, produção e apresentação de Rejane Salvi. De isolamento e a imagem da lentidão também aparece com alguma recorrência, Folhetim deste sábado, do que o tempo não apresenta, do publicitário gaúcho Tiago Ferrari, está lançando o seu segundo livro, Gatos Bravos Morrem Acho que pelo essa é a Chute. parte mais Antes brutal. Ele tinha publicado também pela GE quando acontece isso, poemas porque de bar. Eu gostaria para a gente a começar noção de tempo ela é um pouco perdida. O que Às diferencia vezes um livro do eu outro? Com certeza, acordava um pouco de madrugada, escrevia, aí depois acordava de manhã cedo, no final de semana, e aí não conseguia mais dormir, poemas então de bar eu escrevia de novo, eu dormia mais um pouco. Ele as coisas naturalmente, na verdade. Um livro muito superficial. O que você quer que aconteça, não vai dizer que ele seja de qualquer forma, mas ele é superficial, então, que pela idade e não é pela... Tem uma outra parte que eu falo assim, não havia uma preocupação literária, não havia uma preocupação bons ou maus o suficiente, né? Acho que era uma coisa muito natural da idade. E esse segundo livro, Gatos Bravos Morrem pelo Chute, ele é um livro profundo. Acontece. Então, muito profundo. É lento, é doloroso. Entra pelo lado da reflexão. São engrenagens que, além de lentas, elas não estão bem encaixadas. O bacana é que ele veio realmente de um amadurecimento pessoal, devagar. Isso
passou é uma sensação pra realmente parte complicada, literária. assim, então é bacana isso. Foi uma difícil, coisa mas levou a outra. É um fluxo, bem que passou. eu acho. É um fluxo natural E do neste meu mundo de amadurecimento. observação estão as Forçosamente no cores também, o amadurecimento preto, do autor o vermelho, leva o ao azul, o Certo. amarelo, o Texto. lilás, o branco, o É, rosado, o verde, o tu cinza, trabalhas tons em sépia, com que critério rosada, na tudo seleção dos poemas dá pra cor ao construção livro deste, Sim. do tá teu dividido em universo? capítulos. Sim, Eu gostaria sim. que tu Acho que apresentasse pra quem não... essas cores elas fazem exatamente a São as cores do produção desse apartamento, livro as aqui, cores ela estão foi muito em volta. Eu acho que o Especial vermelho e que eu uso diferente. muito é em referência ao amor. Sempre que eu eu tinha uso o vermelho é em referência ao recém amor. saído de um Mas relacionamento. as outras, E eu o fiquei lilás, o acho que é uma coisa cinza, também enfim, essas muito, cores são as cores que estão... a natural luz que também. entrava Eu pela fiquei janela, ela era bastante meio que perdido. lilás, o E cinza escrevia era como muito. a escrita pra mim como me é uma sentia. defesa. Enfim, É a forma de eu me era defender como do mundo. se- A partir do momento que eu coloco no papel, eu tô me sentindo melhor. isso aí, eu acho A que metáfora é desse a metáfora exatamente. do sentimento. Então também eu escrevi muito de onde eu muito, estava. era como eu eu não estava escrevendo poemas necessariamente. Eram meu textos. mundo mesmo, Tinha o um mundo início, eram um aqueles fim, 80 metros quadrados no aleatório. apartamento. Era isso aí. Tu não Depois que eu estavas tinha trabalhando todo esse nesse material, período? eu acredito Eu que tinha, estava, sinceramente, eu estava material para uns 3 livros. Material ah, bruto. Porque tinha muita coisa. Então eu fui É, selecionando, eu dividindo, e às trabalhava vezes de um normalmente, texto. Eu via que era viravam bom, 2 inclusive, poemas que eu trabalhasse, mas qualquer período foi fora pouco eu trabalho, trabalho, assim, eu tava em e acho que casa. a divisão dos capítulos é O um trabalho pouco, também ele é difícil, volta e meia. a forma como eu fui me sentindo nos horários de com o meio-dia, decorrer eu tinha que dos escrever meses, várias vezes após eu esse ir numa fim de livraria, relacionamento. um Então papelzinho, começa com uma forma e ficava escrevendo, um porque eu tinha que tentando entender o que tinha que aconteceu, depois desabafar, eu tinha que mais tirar aquelas profundo, coisas de mim. era Era mais mais denso. denso. Era bom manter a E mente no ocupada, final né? ele é um pouco mais Mas aceitação, né? ir pra casa no final do dia que tinha e- acontecido, ok, aí era pensando que a complicado. vida continua. O fato de Vamos tu lá, seres seguindo em frente. publicitário influencia de Teus alguma poemas, maneira a tua escrita? então, seja enveredam mais bem direta, pela essa seja questão mais na da imagem? prosa, quase. Eu acho Uma que sim. conversa. Eu acho que de origem eu sou Eles redator são- publicitário, né? Eu acho que É muito cru, né? O São redator poemas muito publicitário crus, tem que assim, pensar em falar coisas, eu acredito que fortes, né? Persuasivas, justamente mas de por uma essa maneira forma como eles diferente foram também, produzidos, para não eles ser não clichê, estavam para não sendo cair no escritos lugar com comum. o objetivo Eu acho que isso, de certa forma, influenciou da poesia mesmo. mas Quando é eu escrevi esse livro, exatamente a forma principalmente, como eu falava colocava de no como me papel sentia, aquilo mas que não eu de uma sentia. forma banal. Então, Não às de uma vezes forma, são conversas comigo mesmo, às vezes são ele diz conversas assim, né, com no estilo meio essa pessoa que já não Shakespeare, estava mais ali comigo. maravilhoso, Às vezes são Shakespeare, mas conversas hoje, depois de todas as com novelas que foram tentando feitas baseadas entender nisso, porque virou um clichê. Então eu não queria que fosse a vida adulta nos traz essas surpresas que às vezes não são. Eu queria que fosse verdadeiro, mas que conseguisse falar isso de uma forma diferente. É um pouco Expor isso, de uma conversas forma especial. Eu acho que E às vezes então, conversas com ter essa meu visão apartamento também me ajudou a contar a história de uma forma aquela coisa de estar diferente sozinho do que num seria apartamento, só não saber o que um monte de fazer. clichês. Tu liga a TV, desliga a Falaste em TV, abre uma Shakespeare, mas janela, então fecha a teria algum janela, poeta de coloca o inspiração som para o teu trabalho? e não Tem. sabe muito bem o que fazer. Então, eu acho era que isso. quem Eu colocava no papel poeta totalmente que esse eu sentimento que eu não tinha. me identifiquei, mas que me Agora, fez digamos bem que de tu estás certa falando forma. sempre nessa questão da Na origem época foi dos Bukowski. poemas que veio através de Porque pessoais, Bukowski, experiências eu acho até um que aqui pouco no Brasil ele é muito individuais mesmo. conhecido Mas, de qualquer pela- maneira, as pessoas pelas quando leem, novelas e podem crônicas, mas lá fora ele é muito conhecido pela poesia dele, principalmente pela poesia. Ele se considerava um poeta sensações, de origem. essas emoções Então de uma maneira eu ou de lia outra. ele e eu via Tá sendo que muito certas coisas que eu prazeroso o sentia ele retorno também que eu tô tendo desse havia livro. sentido. Porque eu tô Então percebendo que havia pessoas uma certa das paz, mais diferentes praticamente, idades pra dizer assim, assistindo, olha, não estou estão me Não tô sozinho não tô nessa sozinho dor. nessa dor. Não sou só Porque eu que senti eu isso. acho que é Então era justamente bom, por isso, era em algum momento um da vida, conforto. se não agora, E foi muito bom. no passado, muito bom. elas já foi se realmente já se foi algo sentindo que dessa forma. me deu uma Já, sustentação legal. sentiram Tá vendo que a literatura, o né, mundo como a lhe literatura roubou não- algo que era muito não conforta. importante, algo muito grandioso. Tu e não fizeste sabia como se oficina, tu comportar tens em essa relação origem também, não? ao dia a dia. Isso foi uma opção? Então, ser, eu acho que não essa praticar a oficina? coisa Não, visceral, não é que crua, foi uma opção, pura, mas eu acho sem lentes, que, realmente, é o que tem feito com que as pessoas talvez seja mais uma identifiquem. questão de Elas oportunidade. veem que ali assim, há uma porque verdade muito realmente grande. nunca Eu gosto desse surgiram, livro, nunca por pensei isso, muito ele também é muito nesse ele não tem sentido. medo de aumento. As coisas mas que eu estão acho que ali, é elas algo são muito que- puras. Então, eu acho que a pode beleza acontecer, dele assim, não tá em breve, no não sentido de ser eu bonito ou pretendo feio, mas seguir tá no sentido de ser isso verdadeiro. agora. Espero Pela E tu te poesia, preocupa, pelo pela gênero. poesia. Esse é pela o teu poesia. gênero Não de te preocupaste preocupaste com essa relação Eu posso com mudar. o leitor à medida Acho que que tu existe- tens um pezinho na no prosa, processo. né? Total, Introspectivo. total. Eu acho que se eu... Eu- é possível isso. Eu não me Mas acho que vai ser algo preocupei, realmente assim natural. Acho que, porque de certa forma, havia um sentido pode estar primordial de eu me acontecendo isso, eu livrar não daquilo percebi. que eu sentia, né?
Mas Então, hoje eu realmente mesmo, não assim, o que eu tava, realmente não gosto é, a não é, poesia. não é um descaso, mas é um sentimento não sugere de esse eu caminho? preciso exorcizar meus Não, fantasmas. ele não, a gente não tirar chegou a isso de conversar mim. ainda sobre isso. E fazendo A gente não isso de chegou uma a forma que conversar. era muito... Ele eu não podia me pensar elogia muito como- em como forma, poeta e sim em ainda, conteúdo. né? Então eu acho que justamente por isso o a gente conteúdo ele pode é limpo, vir a conversar e as sobre pessoas isso, assim, conseguem acho que é uma naturalmente possibilidade logo mais no futuro. entender e se identificar. A escolha da A poesia, não colocação acima de dos todos os títulos, gêneros, tem Tiago, algum faz com que objetivo? os autores Tem- se exponham. não é né? objetivo, Eles botam é sentimentos, botam função. impressões, Não. botam afirmações. A maioria dos até. poemas tem títulos, Tu né? mais Então o que ainda, aconteceu? tu Quando eu mesmo terminei estás esse colocando, livro, tu estás eu quis me refletindo livrar dele. momentos que tu Eu não passaste. quis mais Como é que olhar tu para ele e sentes pensar quais nesta seriam os títulos. exposição? Entendeu? Então, Alguns inicialmente eu eu escrevi não o queria título já no desse poema, livro. assim, Tinha já vergonha tinha dele. título. A maioria não Tinha tem, porque eu vergonha realmente não porque queria ter que de reler certa o livro forma, pra era colocar pra eu pensar qual seria o estaria título. legitimando Eu escrevi, um fracasso pessoal. mandei pra editora, mas mas é um fracasso pessoal que e aí todo depois mundo me já pediram passou. pra Então, eu acho que revisar. eu comecei a perceber o Então, seguinte, ó, a própria revisão foi algo bonito meio ser humano. Independente foi algo da que eu talvez uma derrota acordei muita pessoal, coisa, né? ou algo que não deu muito estava certo, adormecido. não deixa, Então, não é algo feio, é um algo pouco humano, assim, eu não se li é o humano, livro é depois bonito, que foi entendeu? publicado, Então, eu comecei e a acho que assim, acho que é bom deixar essa o verdade, passado um um lugar fato onde de tá, expor algo que é e verdadeiro, que é seguir puro, a vida é assim belo. como tá hoje, que tá É bem justamente isso. Agora, então, a grande maioria dos eu realmente autores eu deixei de ter vergonha tem e outra comecei a ter relação um com os certo livros. orgulho. São Que legal que eu fiz algo orgulhosos, que tem uma relação de até não relê-lo precisa pra da quem aprovação sabe alheia, um dia não precisa botar da um ponto aprovação a mais, social, ou não tirar alguma precisa parte, e de querem elogios curtir aquele externos, momento. E tu tens uma é coisa apenas absolutamente belo correta. Tu por ser escreveste verdadeiro, e simples tchau. assim. Tchau. Eu vou ler Tchau, dois eu trechos não- que eu gostaria que a gente eu não- discutisse do teu Não é, um deles. como eu disse assim, eu acho que eu tenho orgulho dele, mas eu acho que O pessoalmente eu não homem cria preciso objeto, ele reviver dá nome sensações e que função, e o eu homem já vivi agora que não não sabe foram muito bem qual prazerosas, entendeu? sua própria E como ele é função. muito limpo, Depois, eu sei no que outro a hora que eu for trecho, ler, é eu vou setembro, relembrar estou muita feliz, coisa. essas cortinas, Então, esse mundo, pessoalmente, teto, eu não quero chão, passar parede, por isso. discos, janelas, Mas isso inferno. realmente não exclui o fato de eu ter muito orgulho de ter lançado esses esse livro. poemas dentro de algum universo Para de solidão, encerrarmos, fez com acho que tu podemos relacionasse que com tu as coisas, pode e acho que as ter coisas, os poema objetos aparecem Pode ser. já que tu não leste significativamente todo o livro, da escolher obra. um só e aparecem escritos. Foi uma Eu vou ler. relação com esse mundo concreto? Foi uma relação basicamente com o meu da apartamento. sobrancelha que eu tinha falado. Era isso. Tá? Eu vivi cada Ela mundinho cerrou os que olhos existe dentro enquanto a do televisão universo ainda do tentava meu me apartamento. contar anedotas Então, desde ou notícias ficar, de terremotos e guerras. Horas O na mais cozinha, importante é que ela se depois na perdia sala, em no sonhos, banheiro, e eu voltando via pra os cílios cozinha, mais na longos sacada, e uns e cabelos sentindo um castanhos, pouco, e essa valorizando solidão, a vitrine facial, ela vira uma aquele coisa rosto, aqueles que é um olhos. pouco, Nunca achei que fosse amar uma um pouco sobrancelha. louca, até porque O espetáculo você- aberto em dois eu me corpos, isolei do mundo, de achei certa digno forma, ser eu não feliz a queria um palmo do ir pra rosto mais sair capa com de os revista amigos, que já não vi. queria me Achei relacionar humano sentir com ninguém, aquela eu mão em queria, meu peito. eu Em tava meio a uma tentando entender bagunça de coisas pernas, da vida, perdi a e com virgindade isso, da o meu- ternura. o que eu tinha Ela era meu tropeando em apartamento. sonhos. Era meu E como rádio, o bicheiro descobre era o a minha pulo, planta eu de descubro plástico. que ela expira e Que não respira precisa mais de forte cuidados. Não precisa quando de faço cuidados. carinho em sua face. Era a janela Eu do sou meu o quarto, sabe? A descobridor janela do meu dela. quarto, ela foi... Definitivamente Era Aquela muito janela feliz parece- com minha A janela Essa aparece janela. muito. O É aquela mundo janela numa que eu caixinha abria, de fechava, surpresas. sentava, A felicidade olhava pintando o que os outros as outras todos. pessoas E hoje somos nos o outros que prédios. fomos. Aquela voltava noite pra me cama, fez alguém escrevia um melhor. pouco, então foi Abro uma a janela relação e escuto as histórias de muito todo o universo. forte e Deus deve amar dessa e forma bonita, assim. Eu enquanto gostei, dá acho ordens que é aos legal, pássaros. porque eu passei a Este amar, foi de certa um dos forma, o meu poemas apartamento, que era tudo viscerais que eu tinha da no momento. obra O de significado Tiago da Ferrari, janela Gatos pode ser Bravos esse, o que significado morrem da porta pelos pode ser a última saída publicação da editora dessa GE. Tiago Ferrari, mas É. parece portas. Aparece, tem um bem. trecho Foi um prazer estar aqui muito no livro que obrigado fala por esse assim, espaço. a Foi um porta prazer que eu abri, realmente ter eu jamais conversado entrei. contigo. E penso nisso e tento Bem-vindo entender e esse estranho aguardamos lado o de fora. próximo, seja conto, Porque seja eu tava do lado de novela, fora, seja eu tava dentro do meu poesia. apartamento, mas eu tava do O lado de programa fora de Folhetim tudo. vai entendeu? ficando por aqui. A técnica foi Eu de abri uma Fernando porta que, Rabelo. na Nós verdade, na voltamos vida na eu não próxima consegui semana. entrar Até lá, e fiquei do lado de boas fora, que era leituras. realmente o meu apartamento, aquele pequeno mundo que eu tinha e que eu tinha que me virar. Estamos apresentando o Todos Folhetim, os sábados, Espaço da a Literatura. Rádio da pelos Universidade 1080, apresenta hoje conversando com Folhetim, Tiago Ferrari, o espaço autor de da Gatos literatura Bravos Morrem pelos pelo 1080. Chute, uma edição da Conge.
Folhetim. Entre as imagens Produção mais e recorrentes, apresentação eu acho de que Rejane dentro dessa Salvi. fala que está conosco, elas são coerentes. Por exemplo, a imagem de tristeza